Muito bem, aqui na Rádio Clube 98 são 19 horas em ponto, 7 horas da noite, e a participação às segundas-feiras de Germano Caixeta, o nosso comentarista político das segundas-feiras, comentarista econômico, é claro, ele participa conosco aqui do Em Pauta, e você também pode participar conosco no 3818-1798 para comentar os assuntos que a gente coloca em pauta. E é claro, a gente não pode ficar fora da guerra da Ucrânia, afinal de contas, é o que tem gerado repercussão no mundo todo, e justamente por conta da guerra da Ucrânia é que a gente tem aí um aumento no valor do barril do petróleo, tem agora o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia, enfim, uma instabilidade econômica muito grande em torno dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E Germano Caixeta, doutor em economia, e, claro, político, patência, ele vai explicar um pouco para você da realidade que está acontecendo, o que isso vai gerar para a gente, o que isso vai pesar no bolso do consumidor, e ele chega, e é claro, a palavra é com ele. Hermano, boa noite, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa segundona de carnaval. Boa noite, amigos aí da Rádio Clube, nossos ouvintes de toda segunda-feira. Sempre dá um prazer, né, que eu falo, estar aqui, tentar contribuir um pouquinho, trazer uma leitura sobre os acontecimentos da atualidade, né? E não dá para ignorar que, infelizmente, o mundo está de novo em mais um conflito armado, né? Uma invasão militar da Rússia contra a Ucrânia, né? Uma guerra tanto de poderio militar, de presença militar, como também uma guerra de informação, uma guerra híbrida que se passa também na diplomacia, nas pressões políticas, nas costuras, né, entre os vários países. Bem, a gente já está aí com 4, 5 dias já de conflito declarado, desde que o presidente da Rússia reconheceu as regiões ali de dentro da Ucrânia como independentes e iniciou essa ofensiva que, né, antes de tudo, eu tenho que deixar aqui minha clara posição de ser contra qualquer tipo de conflito armado. Eu acho que a humanidade já sofreu o suficiente para continuar alimentando essas ambições e essa forma de resolver demandas, né? Resolver problemas a partir do conflito, a partir da morte de pessoas, e sempre vale aquela frase, né? As guerras feitas por homens que se conhecem e se odeiam, mas é lutada, e quem morre são jovens, né, adultos e jovens, de pessoas que não se conhecem, não se odeiam, se matando no campo de batalha, né? E, infelizmente, a gente está com essa situação. Claro que a invasão da Rússia na Ucrânia, ela chama mais atenção por se tratar de um país europeu. A gente não vê essa mesma cobertura ou preocupação dos órgãos multilaterais, como a ONU e a OTAN, como nos casos das guerras que estão acontecendo agora no Iêmen, na Somália, em que você tem intervenção, no caso do Iêmen, da ditadura da Arábia Saudita no Iêmen, né, exatamente como invasão militar também. Então, isso também revela, né, o quanto o mundo eurocêntrico, né, centrado ali na Europa e nos Estados Unidos, eles dão maior importância quando estão mais próximos deles, né, ou quando nações que movem as peças maiores do tabuleiro da geopolítica. Essa guerra, é inevitável também a gente dar uma recuada aí no tempo e lembrar que na época da União Soviética a gente tinha ali o pacto de Varsóvia e os países da chamada Cortina de Ferro, que faziam parte então da União Soviética e de um tratado militar que fazia frente à OTAN. Desde que a União Soviética se desfez, esse pacto militar também se desfez. Ali nos momentos de dissolução da União Soviética e de acordos com os demais países, com a então nascente Rússia, ficou firmado que a OTAN, né, o bloco militar que foi criado pós-Segunda Guerra Mundial para fazer frente à União Soviética, não iria adicionar os países que faziam fronteira com a Rússia, né, e esse acordo foi quebrado já em 97, com a inclusão da Letônia, da Estônia, que são países ali que circundam a Rússia, né? Então, assim, esse inclusive um dos principais pontos alegados pelo Vladimir Putin para iniciar essa guerra, de que
esse acordo não estava mais sendo honrado, e sobre o risco da Ucrânia, né, aí um maior país da ex-União Soviética, adentrar nesse pacto militar da OTAN. Então, assim, bem, eu não vou perder muito tempo sobre as leituras que a gente está vendo aí na mídia, né, como um todo, em geral. Só vale destacar que nesse ponto aí da guerra híbrida, a gente vê também muita guerra de informação. Claro que aqui para a gente, no Brasil e no mundo eurocêntrico, se a gente recebe mais informações pela ótica da Ucrânia e da OTAN, né, dos países da Europa, ali, Estados Unidos, França, Alemanha, que condenam a guerra e fazem parte desse movimento de expansão da OTAN dos últimos anos, né? A gente não tem tanto contato com a mídia chinesa, russa, que representa outra metade, ou mais do que a metade da população mundial. Então a gente tem que sempre lembrar também que as informações que a gente chega sobre causas, motivos aí da guerra, faz parte também do conflito, né? Assim, quem dá desculpa, quem tem a melhor justificativa de guerra, quem consegue justificar esses atos que, a meu ver, são injustificáveis, né? A gente deveria já ter evoluído o suficiente para conseguir resolver esses problemas de maneira diplomática. Bem, mas passando então para a questão sobre como isso nos afeta, né? Como que o Brasil aqui, mais de 15 mil quilômetros de distância, vai ser afetado por essa guerra. Primeiro, tem os impactos diretos aí de uma guerra de proporções grandes entre dois grandes países na Europa, né? Então, a gente já sobe aquele índice de incerteza em que os investidores vão procurar economias mais seguras, como as europeias, né? A americana. A gente, junto com isso, teve uma subida dos juros norte-americanos no último ano. Então, o mercado ele já dá uma recuada, e isso a gente sente na queda aí das bolsas de valores por essa situação de atenção por causa da guerra. E aí, também é inevitável, aí já entra devido a ser uma guerra entre a Rússia, um grande produtor de petróleo e de fontes energéticas, né, de gás natural. A própria Ucrânia também produz muito trigo, então é de se esperar também que esses produtos específicos, tanto os combustíveis como os derivados do trigo, tenham uma elevação mais alta aí nesses próximos, já está tendo, né, e nessas próximas semanas continue essa elevação. E aí vai bater, né, no nosso bolso, de novo, na gasolina, no diesel, nos combustíveis do Brasil, que a Petrobras, por praticar a política de preços internacionais, vai acompanhar essa variação do preço internacional e, consequentemente, a gente deve ter mais um aumento aí no preço da gasolina devido a esse contexto de guerra. E, bem, né, quem muito está acostumado a ver e falar como o Bolsonaro influencia no preço do combustível com as suas maluquices, pelo menos dessa vez ele pode falar que o aumento no preço da gasolina não foi culpa dele. Apesar, né, de todavia, infelizmente, o Brasil também tem que carregar essa peixuga na nossa diplomacia, que é ter sido o último país a tirar fotinha do lado do Putin antes da guerra, né? Então, assim, Bolsonaro, no seu terrível senso de diplomacia e de política externa, ele foi lá, tirou fotinha do lado do Putin, né? Hoje, o pária mundial, exatamente quem causou essa guerra e quem vai sofrer os principais ataques aí, né, contra essa atitude, tanto na questão do Estado da Rússia como do próprio Vladimir Putin, né? Então, infelizmente, o Brasil, que sempre prezou por uma diplomacia neutra, mas nunca uma posição neutra, né? Então, assim, uma diplomacia de buscar sempre a paz, buscar sempre a intermediação, mas uma diplomacia ativa, né, que influenciava as decisões, que influenciava esse grande movimento político. O Brasil já foi um dos grandes e importantes atores desse cenário mundial, devido ao seu tamanho, da economia, da população, da relevância na América Latina. Então o Brasil sempre, apesar de não ter lá o assento no Conselho de Segurança da ONU, o assento permanente, o Brasil sempre foi muito ouvido. Contudo, né, resultado aí da política externa brasileira maluca, né, que não existe outra definição de falar em globalismo, de falar em marxismo cultural, né, que a gente tinha o nosso chanceler falando umas baboseira maluca,
Agora, então, o Brasil não tem mais a relevância que tinha antes para poder, de fato, né, influenciar e tentar usar a sua força de diplomacia internacional para guiar pela nossa tradição, que sempre foi da intermediação não beliciosa, né, sem a guerra. Então, infelizmente, a gente perdeu essa capacidade de atuar no cenário internacional, o que, dado que seria feito pelo Bolsonaro, seria até mais perigoso se o resto do mundo desse ouvido a gente nesse momento. Então é melhor realmente a gente nem ser ouvido do que falar besteira e acabar se envolvendo ou acabar sofrendo sanções, como vem sofrendo os países que estão apoiando a Rússia, né? O melhor exemplo é a Bielorrússia. E aí, vamos falar agora, já para fechar, específico sobre esse ponto, né? Que agora a gente vai ver que são as sanções econômicas contra a Rússia. As sanções econômicas, ela é um modo mais moderno que o mundo tem de coibir uma guerra, mas não interferir, não agindo, não atuando direto, mandando soldados, mandando suas forças armadas, e sim atuando com poder econômico. Então, assim, a minha expectativa quanto economista, quanto estou vendo esses diversos dispositivos que estão sendo ativados para tolir, né, para punir a economia russa, para mim é exatamente esses instrumentos servindo para combater a guerra, né? Então, assim, vai ser bem... Eu, como espectador, estou vendo qual a capacidade que a gente tem de coibir a guerra a partir do poder econômico. Eu acho que a Rússia, do Vladimir Putin, vai experimentar isso, e a gente, como espectadores, mas também como agentes ativos e atentos, né, porque eu tenho interesse em uma estrutura de sanções que coíba as guerras, né, saber se vai ser efetivo, né? A gente já viu aí o banimento de alguns bancos de uns sistemas financeiros nacionais específicos, já está também o banimento dessas instituições do sistema SWIFT. Aqui rapidinho, né, o que é esse sistema SWIFT que estão falando bastante? Todo banco que vai fazer uma transação internacional, por exemplo, do Brasil para a Rússia, né, você fala assim, eu tenho tanto de dinheiro aqui, eu tenho que pagar 50 mil rublos lá na Rússia. Então você pega 50 mil rublos, converte para dólar, converte para real, e aqui você vai depositar o seu dinheiro real aqui no Banco do Brasil, por exemplo, e o Banco do Brasil vai mandar através desse SWIFT, desse canal de comunicação entre os bancos, falando, o Hermano colocou aqui, não sei quanto que está a cotação, mas vamos dizer 1 para 1, 50 mil reais. Ele manda lá para o Banco Russo e fala assim, pode liberar o pagamento para o Matheus para que ele receba os 500 mil rublos, que eu já recebi aqui os 50 mil. Então é por onde se faz esses pagamentos, né, de importação, de exportação, de dívida, de rendimentos, de setor financeiro. Então, assim, são os canais de comunicação financeiro que é muito importante. Claro que banir a Rússia e suas instituições financeiras desse sistema não vai impedir do comércio da Rússia continuar, até porque existem outros modos de pagamento, inclusive, não por acaso, desenvolvido pela China e pela Índia, né, em parceria da China, Índia e Rússia, nos bancos BRICS, que era aquela ideia de fazer essa transação mais lastreada em outra plataforma de informação e lastreada economicamente, não somente no dólar, mas em uma cesta de moedas internacionais, o yuan, o rublo, o euro, o dólar e assim por diante. Então, assim, essa questão do SWIFT, ela é uma questão bem prática, então vai dificultar os pagamentos e os recebimentos num primeiro momento para quem comercializa com a Rússia, e aqui vale lembrar que o Bolsonaro justificou aquela ida à Rússia patética pelas questões de fertilizantes, né? Então agora os tais fertilizantes vão ficar mais difícil e mais complicado de serem comprados e vendidos. E consequentemente, essa dificuldade vai repassar para o preço. Então, assim, também setorialmente, o que a gente pode esperar é que esses fertilizantes importados da Rússia acabam ficando mais caros por causa dessa dificuldade de transação que vai passar a existir. Claro, isso se não evoluir para uma sanção direta, né, um bloqueio de comércio, como os Estados Unidos, por exemplo, pratica com Cuba desde, não sei exato, mas mais de 40 anos, que aí os países vão parar realmente de comercializar com a Rússia.
Aí é outro patamar, que aí é mais dramático, né, que é impedir importações e exportações para a Rússia. E aí sim o Brasil vai ser bem penalizado, porque a Rússia figura ali entre os 3, 4 principais destinos das nossas exportações. Vamos ter que procurar no mercado internacional outro lugar para exportar, outro valor para exportar. Então, e aí, além desse SWIFT, né, o que a gente viu também? Na área de companhias aéreas, as companhias russas não podem voar para determinados países, as petroleiras estão vendendo suas participações nas petroleiras russas, então está tentando se fazer isolar economicamente a Rússia. Para quê? E qual que é o mecanismo, né, que tenta se ativar? Você prejudica a economia, o rublo já teve uma desvalorização de 50%, você causa desvalorização cambial, você causa inflação, você causa elevação dos juros básicos da economia e vai atravancando a economia, e aí vai gerar inflação, desemprego. O povo russo vai começar a sentir na qualidade de vida a perda, né, de emprego, de crescimento econômico, a inflação muito alta, e vai se rebelar contra o seu próprio governo, né? Porque qual que é a moral aí da questão, e principalmente da Rússia, né? Assim, com todas as ressalvas possíveis, o Vladimir Putin ainda é eleito. Então, teoricamente, ele ainda representa a vontade do povo russo. E todos esses movimentos de invasão militar foram autorizados pelo parlamento. Então, por mais que o Vladimir Putin esteja lá na Rússia, desde quando eu me entendo por gente, como presidente, ele tem o aval e a legitimidade da decisão de decidir pelo povo russo. Então essas sanções econômicas visam, além de atacar pelo lado financeiro, o governo, as empresas, as grandes empresas estatais, os oligarcas, os bilionários russos, também empurrar esse problema para a população através de uma recessão econômica, a partir de uma inflação, a partir de desemprego, a partir de uma desvalorização cambial. O curioso é que, falando disso, né, falando dessa situação que a Rússia pode vir a sofrer devido às sanções, muito me lembra do Brasil, né? A gente está aqui com desemprego alto, com uma recessão econômica, né, com um crescimento aí de lado que não cresce há mais de 2 anos, a gente está com juros altos, então, assim, aparentemente o Paulo Guedes, ele tem alguma semelhança aí de conseguir destruir uma economia, assim como a economia russa pode ser destruída por causa da guerra, causando inflação, desemprego e recessão. Então, vamos dizer assim, uma guerra é tão prejudicial para a economia russa, vai ser tão prejudicial para a economia russa, como o Paulo Guedes e o Bolsonaro está sendo para a economia brasileira. Matheus? Muito bem, a participação de Hermano Caixeta aqui na Rádio Clube 98. Hermano, eu estou aqui com a participação da Maria Nunes. A Maria Nunes pede para você comentar a respeito do Magazine Luiza. Tempestade perfeita da economia faz perder 75% do seu valor o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, então, foi a queridinha dos investidores por praticamente 5 anos, de 2016 até 2021. As ações da varejista subiram nada menos do que 35.000%. Isso quer dizer que quem investiu R$100 na companhia naquele ano chegou a ter 35,1 mil na conta. Uma alta comparável apenas a investimentos de altíssimo risco, como são as criptomoedas. Nem mesmo a pandemia foi capaz de tirar o ânimo dos acionistas, que aumentaram a aposta no negócio em meio à liberação do auxílio emergencial. Mas tudo começou a mudar em julho do ano passado. O contínuo aumento da inflação, a elevação da taxa básica de juros, enfim. Nos últimos 12 meses, os papéis da Magalu tiveram uma queda de mais de 75%. Isso pode mostrar a falência do Magalu, da Magazine Luiza, irmão? Nossa, Matheus, assim, a falência eu acho que ainda não, principalmente porque a gente está falando do valor de mercado do Magazine Luiza, que são os valores das ações. Você pega todas as ações, quanto que elas estão valendo, é o valor de mercado do Magazine Luiza. E de onde que vem, né, essa queda aí do valor das ações do Magazine Luiza? Vem muito daquele prospecto de expectativa dos empresários e do consumo para o Brasil. O Magazine Luiza, ele trabalha realmente com venda, né, de eletrodomésticos, móveis, eletrônicos. Então, é o que o povo tem que ter renda para consumir,
né? Então as pessoas têm que ter emprego para consumir. E esses resultados, né, de queda no consumo, queda no salário real, né, um salário real que está fixo aí há mais de 6 anos, ele vai diminuindo essa demanda, né? As pessoas não têm dinheiro mais para trocar de geladeira, de fogão, comprar novos eletroeletrônicos, móveis. Então, o que vinha sendo, né, o Magazine Luiza conseguiu capitalizar muito quando ele cresce, exatamente absorvendo essa rede de venda online, né, construindo uma grande rede de venda no varejo online, e depois vamos dizer assim, ele não entrega esse vendas exatamente pelo resultado desses últimos anos, em que, para as vendas do Magazine Luiza continuar crescendo, a gente precisa que a grande parte da população continue consumindo, comprando coisas. E se isso não está acontecendo, o mercado vai revendo as suas expectativas. E aí, eles lançaram um balanço financeiro aí do terceiro semestre que mostrou uma queda nas vendas, tanto nas lojas físicas como nas lojas online. E isso, né, e aí o investidor já olha e fala assim, o Magazine Luiza não está conseguindo vender tanto mais. Deixa eu ver por que não. Qual que é o plano de fundo? O dólar está muito caro, muitos dos produtos são importados, então aumentou muito. O custo também dos transportes aumentou muito. O crédito está mais caro por causa dos juros estar mais alto, as pessoas não consomem, não estão comprando. Então, ele vai revendo essas perspectivas e acaba repassando isso para o preço das ações. Então, eu acho que, assim, para o mercado financeiro, ele, a não ser que seja assim, algo muito estrondoso, ele não tem uma capacidade direta assim, de quebrar uma empresa, principalmente do porte, da magnitude do Magazine Luiza. Eu realmente não sei, mas eu acredito que o Magazine Luiza ele não está naquele nível de endividamento que a gente chama de Ponzi, né, que está muito endividado e não consegue nem pagar os juros do seu endividamento. Pelo que eu tinha acompanhado, é uma empresa robusta, com questão de passivos e de ativos, mas aí está sujeita a essa movimentação do próprio mercado, né, que é sempre muito mais volátil, muito mais temperamental do que, na verdade, é mais temperamental com essas variações no consumo, na renda, nos balancetes das empresas. Então eles são mais sensíveis. E exatamente, empresas que crescem muito, elas têm a tendência também de cair muito. Então o Magazine Luiza está nesse movimento, mas eu não acredito que ele vai chegar à falência, vai sim encontrar aí um tamanho menor no setor financeiro. Isso vai impactar nos planos de expansão, com certeza, da rede, né? Mas como hoje em dia a gente está vendo aí um crescente comércio online, né? Então essa expansão de vendas, ela não é mais atrelada a grandes investimentos em capital fixo, né? Compra de loja, em aluguel, salário e tudo mais. Eles estão investindo mais nessa forma de distribuição dos produtos pelo comércio digital. Então eu acho que também não vai afetar tanto assim os planos de investimento do Magazine Luiza para o futuro. Claro que afeta principalmente aqueles que se utilizam da especulação em cima das ações para fazer um dinheiro. E aí, enfim, são as regras do mercado, né? A variação faz parte. Quando tem alguém perdendo, tem alguém ganhando. Hermano, agora tem um outro assunto também, dessa vez é o Luiz Fernando, que ele pede para você fazer um comentário, porque a nossa cidade é a primeira vez que está recebendo um carnaval da proporção que é o Bloco Macaúba. E aí, ele está pedindo para você poder comentar a respeito da Bahia, por exemplo, que é um segundo ano sem carnaval na região Nordeste, que vai impactar a economia brasileira. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor de serviços deixa de lucrar algo em torno de 3 bilhões de reais. E aí, na sua opinião, eu gostaria que você fizesse uma análise disso, porque tem algumas pessoas na nossa cidade que estão criticando esse Bloco Macaúba na cidade, mas a gente tem que observar que o Ibis, o Gálatas, o Antares, enfim, o Novo Rosa, os principais hotéis da cidade estão lotados de pessoas que vieram participar do Bloco Macaúba, né, do carnaval que está acontecendo lá no Parque de Exposições. Além disso, os mercados da cidade também, a movimentação aumentou consideravelmente pelo consumo dessas pessoas que estão participando ali no parque. E aí eu quero saber de você o seguinte: já pode começar a fazer esse tipo de evento, lembrando que lá só entra quem foi vacinado.
Eu gostaria que você fizesse uma análise e o ponto de vista crítico seu, sua opinião. Eu acho que está certo, eu acho que está errado, até mesmo para poder instigar o ouvinte a raciocinar, porque muitas das vezes as pessoas só reclamam de tudo, não apresentam soluções. Além disso, a gente tem eventos na cidade, tem pessoas que dependem desses tipos de eventos, sejam locações de tendas, locações de estruturas, enfim. Eu gostaria que você fizesse um resumo também a respeito do carnaval, o segundo ano consecutivo na região Nordeste que nós não teremos carnaval, né, de rua, e não só no Nordeste, mas em BH também, e com relação a Patos de Minas e o carnaval Macaúba, irmão. Bem, Matheus, esse é o problema da gente nunca ter tratado essa pandemia de maneira séria com um parâmetro científico para tomar as decisões. Bem, assim, a meu ver, né, eu não tenho capacidade técnica para avaliar se a gente já teria condições de terem eventos como a gente está tendo os eventos privados, né, com aglomeração, o pessoal não vai usar máscara, né, nesses blocos. Então, assim, a gente tinha que ter um parâmetro, né, de nível de contaminação. Estamos com quantos casos por dia? Estamos com qual nível de ocupação dos leitos? A partir disso aqui, pode então ter. A gente até tem, mas é muito frouxo. E aí, qual que é a questão? Se liberou para as festas privadas, deveria então funcionar, a meu ver, também para as festas públicas, né, para as festas que acontecem nos espaços públicos. O que não pode, que é o que está acontecendo, é ter essa gentrificação, é ter esse trato especial que a festa privada, aquela festa que você tem que pagar para ir, pode ter, e a festa popular, aquela festa que acontecia nas ruas, não pode acontecer. Então você pode pagar para ir numa festa ou você pode trabalhar. Você não pode mais ter a opção que a gente tinha, né, do carnaval de rua e as festividades de rua, por causa da pandemia. Então, assim, eu acho que o que vale, né, a regra que valeria deveria servir também para os eventos públicos, porque eu acho uma injustiça somente quem pode pagar poder brincar, pular o carnaval, que é o que está acontecendo, né, nas grandes cidades aí que tinham retornado com os blocos de rua, o carnaval de rua mais forte, né, o caso de Belo Horizonte, São Paulo, o próprio Rio de Janeiro, mas também as capitais do Nordeste, Salvador, Recife. As festas particulares estão acontecendo. E nas festas particulares... Então, assim, seria como se o vírus ele não frequenta festas particulares, sabe? Ele só frequenta as festas populares. Mas para tomar essa decisão, a gente tinha que ter parâmetros muito bem definidos para, tipo, se vai poder ter, então pode ter para todo mundo. Não pode ser uma coisa limitada apenas a eventos privados. No caso aqui de Patos e do bloco Macaúba, assim, né, não falando mais, enfim, das festas em gerais, que até acredito que tenha tendo outras festas, a questão é saber, a gente está com nível de contaminação seguro, nível de UTIs, né, de leitos disponíveis, estamos com uma percentagem boa de vacinados, vai cobrar a vacinação para entrar, então eu acho que dá para ser feito de maneira minimamente segura. Mas aí eu também acho que deveria ser permitido, e eu não sei se foi questão de não permissão ou falta realmente de uma iniciativa para realizar os carnavais, o carnaval de rua aqui em Patos de Minas. Eu sei que já tem anos que não acontece, mas seria nesse sentido. Se é possível acontecer festas privadas, festas públicas também poderiam ocorrer. E aí entra exatamente nessa questão, né? A gente tem todo um setor de cultura, de eventos, tanto os artistas, quanto o pessoal da limpeza, das bebidas, dos garçons, das vendas, né, no caso das vendas de ambulante nos carnavais de rua, da alimentação, dos supermercados, dos restaurantes, toda uma rede que é uma das principais, né, festividades, é uma das maiores alegrias de eu ser brasileiro, é poder ter o carnaval na nossa vida, que são aí alguns dias para a gente poder aproveitar a vida da melhor maneira possível, né? Então, a meu ver, aqui para Patos, eu acho que a gente teria sim tem condições de estar realizando esses eventos. Claro que com aquele pulga atrás da orelha, para ver logo após, né, ali uma semana depois do carnaval, ver um repique no número de casos, né, provável, que vai aumentar por causa, né, das aglomerações, do muito beijo na boca no carnaval, aí, mas uma situação que, com muita gente vacinada, as pessoas não desenvolvem quadros negativos, quadros graves da doença e conseguem se recuperar muito bem. Então,
A questão era essa, a gente precisaria de ter parâmetros muito bem definidos e que valessem para todo mundo, e não ficassem restritos aí apenas aos blocos particulares, que a gente realmente pudesse não só ativar esse setor de eventos para os eventos particulares, mas também voltar aí com os eventos de carnaval na rua para a gente poder voltar a gerar emprego e renda para muita gente que exercia essa função aí do cachorro-quente, da cerveja no ambulante, desse pessoal, que era, né, era uma ótima oportunidade também de fazer um dinheiro, de ter, né, comprar alguma coisa que estava precisando em casa a partir desse trabalho. Então, acho que ficou muito piega, sabe, essa questão do carnaval no Brasil. De um lado, as pessoas com receio de participar de evento, eu mesmo, né, nem passou pela minha cabeça procurar qualquer tipo de evento, eu, né, assim, por uma decisão particular própria, interesse também, ou vontade. De um lado, as pessoas que estão ainda com algum receio, né, porque não querem se contaminar. Do outro, as pessoas que nunca se importaram muito, então queriam que acontecesse as festas logo, né, que já não por depender financeiramente, mas sim por querer festa, né, por querer voltar a festejar a vida. E nesse meio termo, a gente sem definições claras, né, sem medidas parâmetros que a gente pudesse balizar para essa tomada de decisão, e uma tomada de decisão que fosse ampla e geral, e não apenas limitada a eventos particulares. Muito bem, essa participação de Hermano Caixeta aqui no Em Pauta, que volta na próxima segunda-feira. Hermano, obrigado por sua participação e até lá. Certo, Matheus, obrigado ouvintes da Rádio Clube, e até semana que vem, espero eu que já com essa guerra terminada, que a gente possa respirar um pouco mais aliviado de não imaginar que possa termos um conflito nuclear nos nossos tempos. Programação especial